que às vezes a pessoa, fiquei desempregado, né, esse ano. Mas aí, no ano de 2018, alcançou rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Quem teve o rendimento tributável acima desse valor também não pode, não entra nos critérios para receber. Uhum. Mas se foi abaixo, entra nos critérios, sim. Uhum. Entendi. Muito bem. Então, assim, igual, por exemplo, a maioria das pessoas provavelmente estão enfrentando dificuldades até o presente momento também para saber se o auxílio que eles pediram se vai realmente ser concedido. Tem muita gente esperando para saber Sim. se o cadastro vai ser aprovado. Então, assim, até quando vai ser possível a gente saber isso aí? Mas aí tem um aplicativo da própria Caixa, né, que baixa no próprio celular e a pessoa faz aquele cadastro informando os dados dela. A Caixa manda aguardar alguns dias, né? No sistema, ela manda aguardar alguns dias para ver se aprova ou não. Aparece lá em análise, né? Quando aparece em análise, a Caixa está verificando. O que a Caixa vai verificar? Vamos supor aqui, padre, que a pessoa ganha um salário mínimo, estava contribuindo normalmente com o INSS, né? E aí ela foi e fez o cadastro. Então, está em análise por quê? Porque a Caixa vai ter que puxar todos os dados, além da receita, vai lá nessa plataforma digital, plataforma do INSS, para ver o que essa pessoa, né, a vida dessa pessoa, para ver se ela tem ou não direito ao auxílio emergência. Normalmente, a Caixa manda aguardar 5 dias, esperando há mais tempo, mas está tendo mais ou menos esse prazo aí, ou talvez um pouquinho mais, mas não é muito. Aí sai se foi aprovado no Banco do Brasil. Se já foi aprovado, pode ser que a Caixa já depositou. Eu vi casos em que a própria Caixa criou uma conta digital, poupança. Por que poupança? Porque não gera desconto, certo? Uhum. Ela criou uma conta poupança para aquelas pessoas, para que aquelas pessoas, Lucas está aqui, para que aquelas pessoas elas pudessem sacar. Então, eu vi casos de pessoas que conseguiram transferir no próprio aplicativo, a Caixa criou numa conta nova, e eles conseguiram transferir para a conta deles. Isso foi interessante também. Então, se a Caixa não identificou sua conta, ela cria uma conta, é importante verificar isso, né? Quem está aí assistindo. Ela cria uma conta, coloca o dinheiro naquela conta e você é informado por meio do aplicativo. Por isso que é Entendi. importante estar acompanhando. Uhum. Você sabe me explicar uma coisa que eu tô querendo perguntar isso, mas quando saiu a informação da medida provisória desse benefício, né, desse auxílio emergencial para as pessoas, muita gente se aglomerou e foram para as casas lotéricas. Mas foi gente demais, Uma loucura, né? contra isolamento, contra aglomeração, e gente indo para as casas lotéricas, fazendo filas enormes, aglomerando muita terra de gente. E, talvez, acho que faltou um pouquinho mais, foi um pouquinho de informação, né? Assim, as Sim, pessoas sim. também correrem atrás e não ficar se aglomerando dessa quantidade. Sim. Principalmente nessa questão aí que eu acabei de falar, da transferência do aplicativo, né? Que às vezes Aham. as pessoas ficaram com medo ali de perder o dinheiro, e aí as pessoas foram correndo para as lotéricas para receber
aquele auxílio emergencial realmente formando aquelas filas, né? Que aqui em Brasília de Minas dava aquela volta no quarteirão, você sabe onde é. Então, Sei. assim, para a gente também foi um pouco assustador. Por quê? Se você sabe que você pode pegar o aplicativo ali naquela conta e transferir para sua conta, primeiro que se já for jogado na sua conta, não vai ser pegado de volta, certo? Se você informou uma conta para a Caixa e a Caixa depositou o dinheiro na sua conta, é seu. A Caixa não vai tomar de você. E se a Caixa, mesmo que ela criou uma conta para você, ela não vai tomar de volta. É seu. Em algum momento, você vai pegar esse valor ali. Então, acho que o Aham. pessoal desesperou um pouco, e principalmente essas pessoas que recebem o Bolsa Família, né? Colocou o critério, né, de que duas pessoas poderiam receber. Então, no mesmo cadastro, até duas pessoas poderiam receber. Por exemplo, uma mãe que tem como cadastro ali o filho, o marido e a outra filha, uma turminha ali, até duas pessoas podem receber, ou seja, eles recebem até R$ 1.200. Então, o povo desesperou aí e foram, principalmente essas pessoas do Bolsa Família e até os outros, né? Como eu disse, por falta de informação, que talvez poderia ter sido fácil só pegar ou utilizar o próprio cartão para pagar alguma coisa, né? Mas aí as Uhum. pessoas foram se juntar ali nas portas da lotérica. E dentro da lotérica mesmo só podia entrar pouquíssimas pessoas, salvo engano, acho que 5. Mas aí quando a gente viu do lado de fora, você vê aquela filona ali, né, com os 500. Aí é um Eu pouco fiquei, meu assustador. Deus. Meu Deus. Só pega corona dentro da lotérica, lá fora não Meu pega. Deus. Ah, tá. É Assim, complicado. é engraçado. E assim, é muito importante as pessoas. Eu acho que as pessoas. Tudo está sendo uma novidade para todo mundo, Sim. principalmente nessa fase agora, porque, igual, por exemplo, quem sabia mexer com essas mídias digitais está conseguindo resolver muita coisa. Mas quem não Tranquilo, tá sabe, tranquilo. quem não sabe está sofrendo, porque, né, tem dificuldade. Amaro perguntando, a pergunta dele. Eu gostaria de saber mais sobre a Bolsa Merenda, como eu faço para sacar? Tem essa Bolsa Merenda? Eu conheço, não. Eu vi uma publicação a respeito, mas ainda não sei te informar sobre essa questão do Bolsa Merenda, não. Eu até Uhum. eu vi uma publicação de que seria convertida, né? A merenda, e realmente eu vi essa publicação de que seria convertida porque não está tendo aulas, né, padre? Como Uhum. não está tendo aulas, que realmente aquela merenda seria convertida em bolsa para os alunos. Mas ainda não sei te falar nem da aprovação e nem se já está sacando. Porque eu li Hum. isso, eu acho que foi anteontem ou foi ontem. Alguma coisa, mas ainda, para mim, ainda não está liberado esse daí, não. Então, essa Viu? questão da Bolsa Merenda, por exemplo, não está dentro do texto da medida provisória que foi publicado. Não, 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 não. Essa Bolsa Merenda aí, ela é do governo de Minas. Ah, do governo de Minas. Viu? Isso. É do governo do estado. Não é do presidente. Não foi o presidente que converteu, não. Ah, tá. Isso que eu li aí foi do próprio. De uma publicação do Romeu Zema, viu? Mas aí Certo. não vi data, não vi essa previsão de como é que faz para sacar. Aí, por isso, eu não sei te informar a respeito, mas posso pesquisar. Pode mandar uma pergunta para mim depois, pessoalmente, que eu posso pesquisar e informar. Ok. Deixa eu te falar. E as pessoas que provavelmente deve ter alguém que deve estar assistindo e deve estar pensando assim, "Oh, eu não consegui fazer o meu cadastro antes do dia 20 de março, né? Você falou que era o prazo, né? Isso, 20 de março. Não consegui fazer o cadastro antes do dia 20 de março. Passou o dia 20 de março. Então, agora, o caminho para poder resolver essa questão seria procurando, como é que faz? Vai pelo aplicativo, procura assistência social, como é que faz? Nesse caso aí, de quem não conseguiu, pode estar procurando. Eu não sei te informar, porque a própria lei é clara. É quem foi cadastrado até essa data,
né? Certo. Porque senão, às vezes, pode haver má fé das pessoas. Sai do serviço, corre lá e cadastra, entendeu? Sendo que aqueles dados é que vão contar. E esse benefício, ele foi para pessoas que já vivenciavam essa situação de dificuldade, mas que poderiam piorar muito mais numa situação atual que a gente está agora, certo? Certo. Então, às vezes, as pessoas agem muito de má fé. Por isso que foi colocado uma data aí de 20 de março. Mas pode procurar. O CRAS, que eu sei até o momento, não sei como que eles estão atendendo. Eles atendem por plantão. Mas não sei te informar se ainda se a pessoa que não cadastrou ainda consegue cadastrar. Porque o normal é que todo mundo tenha um cadastro único. No Uhum. geral, a maioria das pessoas tem, certo? Certo. Então, normalmente não gerou tanto erro, porque a maioria tem. Agora, se alguém passou despercebido e não tem, ele está no de alguém. Em algum ele está aí. No de Uhum. alguém ele está encaixado. Então, ele usa aquele que ele está, faz o cadastro e vê o que a Caixa fala a respeito. Entendi. Entendi. E para as pessoas que estão assistindo também, provavelmente alguns devem estar com essa dúvida. Mães de família, né, mães solteiras ou aquelas mães que estão grávidas, elas também entram dentro dessa medida provisória? Elas que iam receber até acho que R$ 1.200. Se tiverem, igual, é como volto na questão. Se a mãe é solteira e ela está cadastrada lá, na maioria das vezes eles recebem Bolsa Família, certo? Certo. Mas nem todos recebem, mas foi lá e fez o CadÚnico. Aí ela entra perfeitamente com o CadÚnico. Aí, detalhe, se a mãe estava trabalhando e contribuía com o INSS, ela não tem direito, certo? Ah, é? Por que não? Sim, porque o auxílio emergência, ele foi criado para trabalhadores informais. Se a mãe estava trabalhando, ela vai receber o salário maternidade. Ah, Ela era entendi. trabalhadora formal. Então, a gente Entendi. precisa levar em consideração que trabalhadores informais. Tem em mente o tempo inteiro de que o auxílio emergência é para trabalhadores informais, né? Hum. Microempreendedores, essas pessoas aí que estão aí trabalhando o tempo inteiro, mas que não tem aquela renda Uma física, renda né? fixa E e sim, que muitos deles até têm até, digamos assim, muitos até nem contribuem com a Previdência, né? sim, exatamente. Não tem um valor total. Todo mês eu recebo isso como os trabalhadores formais, e aí acaba que nem contribuem. Mas ali eles têm o CadÚnico, como eu disse, ou são microempreendedores. Os Certo. microempreendedores também, os pequenos empresários, já recebem esse auxílio emergência de forma muito tranquila pelo CNPJ, porque tem o CNPJ de microempreendedor. Sim. Mas parece também que se a pessoa é um trabalhador informal, é um autônomo, né? Certo? Vamos dizer assim, Sim. um dos critérios também parece-me, eu não, se eu estiver errado, você me corrige. Mas Uhum. parece que um dos critérios também parece que é que ele tenha a contribuição individual em dia, junto com a Sim, Previdência. sim, tem que ter. Porque não só o trabalhador autônomo, mas também lá o contribuinte individual. Quanto que a gente contribui? Por exemplo, eu não me encaixo na lei aí do auxílio emergência, mas também sou contribuinte individual. Mas tem pessoas aí que são e se encaixam, né? O autônomo também tem aquela contribuição de 11%, de 5% de microempreendedor, né? Então, essas pessoas, elas se encaixam e aí elas também têm o direito. Então, a própria Previdência vai constar ali pelo que elas pagam, o que elas recebem, calculam, porque quando a gente vai pagar no próprio sistema que a gente vai gerar a guia, já pergunta até quanto vai pagar. É até um salário mínimo? É até quanto que você vai contribuir? Então, isso daí
é o que determina se a pessoa vai ser ou não beneficiária, nesse caso. Porque nesse caso, a Caixa ela vai puxar os dados da plataforma digital do INSS. Por quê? Porque os outros lá... A Margarete está falando que o áudio está diferente. Está dando para ouvir aí, gente? O pessoal está manifestando. A Mauro também disse Tá que dando para ouvir direitinho? se tiver dificuldade, o pessoal comenta, fala para gente, tá? Porque para mim aqui tá normal. Para Eu mim estou te ouvindo também. tranquilo. Mas não sei. Mas aí essa é a questão, né? Nessa questão deles tem que ter a contribuição. Entendi. Certo. Isso. A grande dificuldade das pessoas hoje em dia é entenderem, porque muitas das pessoas sabem que o benefício saiu e tudo, tem o texto da medida provisória, mas o povo tem preguiça de ler. Não Ninguém sabe quer pegar a ler, né? medida provisória para ler. E tem gente que, mesmo lendo, tem dificuldade de entender. Sim, é porque lei normalmente é um pouco confusa, né, Tem, padre? Os termos é igual, jurídicos, não é o termo exatamente, popular, né? exatamente. Tudo que é específico, igual, por exemplo, um texto de lei, um texto legislativo, ou, por exemplo, um livro de medicina, ou um livro de teologia, a linguagem muda. Muda. Então, é preciso Sim, você sempre alimentar a leitura. Por isso é que é muito importante. Aqui fica um apelo para todo mundo que está ouvindo a gente nessa live, que tenham o hábito de leitura e leiam de tudo um pouco, né? E sim, não sim. leia só gibi da Marvel, que é muito fácil, é muito interessante, é até legal de ler, mas Por tem que cima. ler, né? Ou ler o gibi da Turma da Mônica. É bom, ajuda a gente, mas é muito importante as pessoas também aprenderem a ler outras literaturas, né? Sim, Ler sim. um livro de filosofia, um livro de teologia, um livro de economia, um livro um código civil, um código penal, né? Às vezes as pessoas têm Sim. dificuldade de entender o que elas têm direito e às vezes a gente até perde as coisas porque a gente não tem conhecimento da lei, né? Então É esse é um verdade. problema. Esse é um problema. Às vezes a gente não percebe. Você vê aí pela televisão, por exemplo, dia e noite, às vezes a gente vê o governo soltando lá medida provisória, Decreto. decretos, Leis. Lei leis, ordinária. então, leis de diretrizes orçamentárias, não sei o quê, Sim, sim. então, e tudo isso sabe. E a gente, para quem não sabe, e aí é muito bom que você também reforce isso, todo governo, né, principalmente o governo federal, o governo estadual, eles têm tipo diário oficial. Sim, É que eles sim. publicam tudo lá no Diário Oficial. Então, é muito importante a gente ter essa curiosidade de saber essas coisas. Sim. Então, Até porque a própria Constituição fala na transparência, né? Então tem que ter essa publicação, né? Em sim, obediência à própria Constituição. Ela está um pouco assim, cheia de emenda, né? Já emendou demais. rasgou, costurou de um lado, costurou de outro, está super emendada a nossa Constituição. Mas ainda é importante, né, que a gente não perca esses princípios da transparência, da publicidade, né? Uhum, A gente precisa saber que tem isso daí. É porque às vezes a gente vê muita coisa assim. Às vezes eu até entendo a população, porque a mídia enche uma população de informação e às vezes a população não sabe o que fazer. São tantas coisas, você vai assistir televisão e são tantas informações, tanta coisa ali que joga em cima de você, e você se perde em muitas delas, né? Você, meu Deus, o que é isso? O que é aquilo, né? uhum, Para onde eu vou? É como se a gente estivesse caminhando numa estrada, mas a mídia aparece no meio do caminho e mostra um tanto de caminho.
e a gente se perde, às vezes, até por não saber para onde ir. Mas é sim, importante isso, a gente está lendo, buscando informação,